Olá, gente! Terminei de ler o livro Midnight in Cairo. Queria aqui falar sobre ele. Não vai ser possível nesse vídeo eu fazer uma verdadeira resenha, talvez, de forma, assim, a resenha do enredo. Por quê? Porque a primeira característica que eu queria falar desse livro é que ele é num formato de trama. Ele segue um formato literário assim meio novelesco. Acredito que para honrar o tema que ele está trazendo. Então, o nome do livro é Meia-Noite em Cairo. Eu tô até com ele aqui aberto para poder falar tudo direitinho. Meia-Noite no Cairo, as divas dos loucos anos 20 do Egito. Então, é exatamente isso. Ele foi através de pesquisas em arquivos públicos, em revistas da época. Ele foi trazendo algumas das mulheres que foram pioneiras nos anos de 1920 e contando detalhes das vidas delas, né? Da vida privada e também da vida pública. Porque a parte pública é mais fácil da gente saber, né? O mais complicado é a gente saber os detalhes da vida pessoal de cada uma. E sabendo os detalhes da vida pessoal, a gente entende por que elas eram o que elas eram, né? E ao mesmo tempo, para quem está estudando esse tema de Era de Ouro na Dança do Ventre, esse tipo de leitura eu acho muito interessante, porque ele vai trazer uma sensibilização. E eu acredito que existe uma camada do aprendizado que muitas vezes a gente ignora, que a gente não ensina e que conversa diretamente com a nossa expressividade em cena, que é o aprendizado sensível. Eu chamei assim, tá, gente? Aprendizado sensível. O que é o aprendizado sensível? É você aprender coisas que vão além de passos. É você conseguir ter a capacidade de se emocionar com aquele tema, de se emocionar e provocar essa emoção no público. Porque, como diria uma professora minha de teatro, que eu conto para todo mundo que eu só fiz 1 ano de aula de teatro, tá, gente? De artes cênicas. Mas foi 1 ano que valeu muito a pena, porque eu me lembro como se fosse até hoje algumas coisas que ela me falava, e ela disse assim: a gente só consegue passar emoção se a gente sabe, se a gente consegue, né, se emocionar de verdade. Então, acredito que esse livro, ele faz parte da construção desse tipo de aprendizado, tá? Então, o que eu, Flora, senti lendo Midnight in Cairo? Senti revolta. Cara, muita coisa que essas mulheres passaram, assim, sabe? Ele fala sobre tráfico humano, ele fala sobre exploração de vários tipos, né? Eu não sei nem se eu posso estar falando essas coisas no YouTube, gente, se o YouTube vai, né, cortar aqui. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Ele fala de exploração de poder também nas relações, porque os homens geralmente eram os patrões, até hoje a gente tem muito isso em várias áreas, né? Ele fala como a desigualdade de poder colocava essas mulheres como alvo fácil. Ele mostra que mulheres sozinhas não são nada na sociedade dessa época aí. Hoje em dia também não mudou muito, né? Infelizmente. Mas eu acredito que nessa época era ainda pior, até porque a mulher não votava. Então, muitas questões políticas aí envolvidas, né? Muitas dessas mulheres, elas tinham que se submeter a casamentos, né? Casamentos que muitas vezes poderiam alavancar a vida delas, mas também poderiam destruir. É como se elas não conseguissem construir muitas vezes as vidas delas sozinhas. Então elas precisam sempre de um homem para, infelizmente, né, a situação da época, a gente tá falando de 1920, né? Em que era esperado que a mulher se casasse, tivesse filho e
ficasse ali cuidando da casa, né? E essas mulheres, elas foram extremamente pioneiras. Tem história de gente que atravessou o deserto, sabe, para vender o seu negócio. História de gente que foi lá para os Estados Unidos, para sei lá onde, para conseguir fazer um filme. Nem me lembro mais de onde é que foi. Assim, coisas absurdamente corajosas que muitas delas fizeram, que colocaram sim a sua vida em risco em vários momentos para conseguir trazer um filme para as pessoas assistirem, para conseguir fazer uma peça de teatro, para conseguir fazer uma dança, sabe? Então a gente não tem a dimensão do que era a vida dessas mulheres, né? Só quando a gente lê esse tipo de livro realmente. Muitas delas pensaram em ir de arrasta, né? Com a própria vida. Muitas foram humilhadas, por mais famosas e talentosas que fossem, a gente olha assim, meu Deus, não acredito nisso, né? E aí tem até uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, assim, teve uma vez que eu fui assistir um filme, e eu recomendo vocês fazerem isso, o filme de Carmen Miranda. Sabe esses filmes da Era de Ouro aqui no Brasil, né? Que a gente tem, Carmen Miranda lá, dançando, Brasil, que a gente sabe que é um filme muitas vezes de produção americana, né? Vendendo uma imagem do ponto de vista hegemônico norte-americano sobre o Brasil, né? Como os Estados Unidos viam o Brasil. Mas nesses filmes assim antigos, a gente percebe muitos desses padrões também. Independente se é Brasil, se é Egito, a gente vai encontrar, como o próprio autor fala, muitos desses padrões. Inclusive essas mulheres, a história delas, por terem perseguido seus sonhos, muitas vezes não foi de final feliz, né? A maioria. Então, o que eu queria dizer para vocês é que quando a gente vai ver filmes da época, eu jurava, eu inocente, jurava que Carmen Miranda, por exemplo, falando aqui da nossa realidade, né? Embora ela não fosse nem brasileira, mas eu achava que ela era uma heroína. Sério, eu tinha uma imagem assim, nossa, Carmen Miranda devia ser uma diva, uma heroína, uma deusa, sei lá, nos filmes dela. Gente, eu vi um filme que ela era tida como louca, que ela levava gaia, que ela era humilhada, sabe? E isso era um enredo cômico, normal da época. Era comédia. Então, a tragédia de muitas mulheres era uma comédia para o público, né? Era o final justo, porque ela merece ser punida mesmo, tá vendo? Olha o que ela fez. A culpa é da mulher. Então, a gente vê muito dessa situação assim irônica. E eu acho que esse livro, no final dele, ele é emocionante porque ele tem a capacidade de trazer situações muito contraditórias que tocam em vários temas assim relacionados a direitos humanos também e a direitos das mulheres, que você vê assim absurdos que ocorriam na época. E ele fala também de racismo em alguns momentos, né? Ele fala sobre isso. Tinha um teatro na época que o povo se fantasiava de negro. Gente, e era tipo normal, de boas. Então tinham vários tipos de coisas que a gente olha assim, meu Deus, absurdo naquela época. Como eu disse, eu não vou conseguir resumir o livro para vocês, mas eu consigo dizer os sentimentos que ele provoca. Ele provoca aí tudo isso. Ele provoca também risos, porque tinham momentos ali no show é tipo um show de talentos, né? Vamos dizer assim, que existia na época. Então, tem uma hora que ele fala que tinha um cara que imitava um sapo, aí depois vinha outro e falava uma piada, sabe? Sem pé nem cabeça, xingando o povo. Aí depois vinha uma dançarina, aí vinha um negócio super clássico. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que me deixou revoltada, foi o... É porque vocês estão vendo que é um mix de sentimentos, né? Eu tô rindo, depois a gente já tá revoltado.
Uma coisa que me chamou muita atenção foi também a história do Alconsun, porque ele vai mostrando como ela teve que sustentar e se esforçar também para sustentar essa imagem, porque se ela desviasse isso daqui, né, do que se esperava dela, ela poderia ser criticada, né? E existiam inimizades nesse meio, né, das artes, e muitas vezes ele se utilizava dos jornais para difamar alguém, então ele colocava coisas assim, o consumo tá ali se insinuando com não sei quem, né? Olha lá, a reputação dela não é tão assim não, sabe? E nessas situações, quase que, em algum momento, quase que ela desiste também do sucesso, da carreira. Então foram muitos altos e baixos e muita rivalidade também que existiam entre as mulheres, incentivadas também por esse cenário. Também houve casos de muita parceria entre mulheres também, mulheres que se ajudaram. Então é uma pesquisa imensa e detalhada que traz um olhar crítico sobre como era o cenário da época e que, de certa forma, faz a gente olhar também sobre o nosso próprio cenário, pensar na nossa própria realidade, pensar na importância de valorizar quem veio antes. É isso, gente. Eu queria poder falar de muitas coisas aqui com vocês, mas o que eu diria não é uma leitura que agrada a todo mundo, não é o meu estilo favorito de leitura, tá? De enredo. Esse formato assim, trama, com muitos personagens, e um que encontra o outro, aí você volta o capítulo, tinha um outro que estava lá no início que volta, né? Não é meu estilo favorito, mas demonstra também uma grande habilidade do escritor, né? De relacionar essas informações e uma proposta que visa não só trazer informação, mas de certa forma te colocar dentro dessa realidade, te emocionar, te trazer o conhecimento mais próximo possível, como se você tivesse vivido aquela época. Beleza? Gostaram aí de Midnight in Cairo? Quem leu, quem não leu, comenta aqui. Se quiserem, depois eu trago mais opiniões sobre livros relacionados à dança, tá? Beijo, até mais!